Olá, trabalhadores dos Correios. Prestem atenção nessa frase. Os Correios são uma fábrica de doentes. Olha que frase terrível, e partiu justamente de um representante do Ministério Público do Trabalho numa reunião em que a gente tratava exatamente a questão do adoecimento dos empregados dos Correios. Como atendo empregados dos Correios no estado do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a gente acaba tendo uma certa condição de fazer uma avaliação se isso é verdade ou não. E eu digo, infelizmente, acaba sendo verdade, porque são muitos acidentes, acidente com motocicleta, carteiros que são mordidos por animais, que caem na rua por conta da calçada, por conta de meio-fio, são trabalhadores que adoecem, problema no joelho, na coluna, na bacia, no ombro, por conta da mochila e de outras condições. Então, assim, eu digo, infelizmente, essa frase, os Correios são uma fábrica de doentes, é verdade. E daí, qual a ideia desse vídeo? Falar com você sobre 3 direitos básicos que o trabalhador do Correio pode ter e que às vezes acaba deixando de mão. Um deles é com relação ao auxílio acidente. O que é isso? Quando o trabalhador do Correio volta do afastamento do INSS, ele ficou um tempo recebendo auxílio-doença, seja auxílio-doença por acidente de trabalho ou seja auxílio-doença comum, não importa. Ele ficou um tempo recebendo do INSS, mas quando ele volta para o trabalho, sendo reabilitado ou não, não importa, voltou do trabalho após o INSS cortar o auxílio-doença dele, esse trabalhador pode ter direito a um benefício chamado auxílio-acidente, que é equivalente à metade do valor de uma aposentadoria, com a grande vantagem que esse benefício não vai ser cortado depois, porque a aposentadoria pode ser cortado, cai num pente fino, numa revisão e tal. O auxílio-acidente é permanente e a pessoa pode continuar no mesmo emprego. O ideal é que ela mude de função, mas se não mudar de função não tem problema, desde que aquele trabalhador desempenhe a mesma atividade, porém com mais dificuldade, com mais esforço, ele já pode ter direito a esse benefício do INSS, que equivale a metade de uma aposentadoria. Mas, doutor Henrique, quanto seria para mim? Depende, quanto seria uma aposentadoria por invalidez para você? Tem que fazer a conta, quanto é o seu auxílio-doença? Ali você já vai ter uma pista de quanto seria a sua aposentadoria por invalidez, porque ela é 9% mais do que um auxílio-doença, e o auxílio-acidente seria metade. Então, tem muitos trabalhadores dos Correios que a gente já conseguiu, que recebem aí R$1.000 por mês, R$1.500, depende da remuneração dele. Mas é um benefício excelente, porque eu não vou dizer, num pedido desse perante a Justiça, que esse trabalhador está completamente inválido. Mas eu vou dizer o seguinte, excelência, esse trabalhador do Correio, esse empregado do Correio, esse carteiro, esse OTT, esse atendente comercial, ele trabalha com limitações. Ele tem mais dificuldade para desempenhar as funções dele. Então, se a gente conseguir provar isso na perícia médica judicial que vai ser designada, esse trabalhador provavelmente, o certo é conseguir, né? Mas assim, tem que ser avaliado todo o histórico, documentação médica e tal, mas provavelmente ele vai conseguir esse auxílio acidente pago pelo INSS, não é pela empresa. Mas além desse benefício do INSS, esse trabalhador também pode ter direito a uma indenização paga pela empresa, são ações distintas. A empresa, os Correios no caso, pode ter que pagar indenização por danos morais, pensão, que pode ser em parcela única ou vitalícia, de uma mensal e vitalícia, e ainda ao plano de saúde. Dependendo da situação, o juiz manda que os Correios paguem completamente as duas partes do plano de saúde, a do empregado e a do empregador. E, além disso, além do INSS, do auxílio-acidente, além da indenização contra a empresa, esse empregado dos Correios pode ter direito a receber a indenização do seguro. Por quê? Atendendo principalmente nesses 4 estados, eu percebo que muitos empregados dos Correios têm o seguro da Arcovida ou da Postales. E essas duas estipulantes, na verdade a seguradora é outra, é outro nome, só que esses estipulantes geralmente trocam de seguradora. Mas eu falo então, Arcovida ou Postales geralmente tem cobertura para morte, invalidez total por doença e invalidez permanente total ou parcial por acidente. E daí eu digo o seguinte,
Preste atenção nisso. Às vezes, quando a gente conversa com o trabalhador e faz aquela pergunta, mas e aí, você sofreu acidente, ficou doente, teve um problema por conta do trabalho repetitivo, cansativo, você ficou com algum problema? Tem alguma sequela, tem alguma limitação? É muito comum o trabalhador falar, não, doutor, eu estou bem. Só que daí você começa a conversar, você percebe que não é que esse trabalhador está bem, não é isso. É que o ser humano ele consegue o que? Se adaptar, ele se acostuma às vezes até mesmo com a dor. E daí ele não percebe que ele tem às vezes uma limitação no joelho, ele tem uma limitação no ombro, ele parou, por exemplo, de carregar a mochila no ombro direito e passou a carregar no ombro esquerdo, porque no direito não tem mais força, não consegue mais. Ou seja, muitas vezes o trabalhador tem alguma limitação, seja por conta de um acidente, seja por conta de uma doença do trabalho, e às vezes acaba se esquecendo porque se acostuma no dia a dia. Então saiba, se você é empregado nos Correios, teve algum acidente, não precisa ser acidente de trabalho, qualquer tipo de acidente já dá direito ao benefício do INSS, ao auxílio acidente, que é até morrer ou até aposentar a pessoa vai receber, e a pessoa pode receber também a indenização do seguro. Já a questão trabalhista tem que ser acidente de trabalho e tem que ser culpa da empresa. E se é um caso de acidente, então, ou se é um caso de doença do trabalho, esse empregado dos Correios pode ter esses direitos. INSS, indenização paga pela empresa ou indenização securitária paga pela seguradora. Tá bom? Fique atento a essas dicas, espero que você goste e conte conosco para te ajudar e tirar suas dúvidas. Muito obrigado e conte conosco.